E aí galera, tudo bem? Estamos agora no nosso 7º episódio. Nós vamos conversar hoje com a colega Ana Cristina, né? Professora Ana Cristina, que só para situar um pouco aqui, é uma das grandes mulheres que nós temos hoje dentro do movimento ativista feminista e também do movimento em defesa dos direitos humanos. Ela atua hoje como professora da Universidade Federal do Amapá, não é? E eu tive a honra e o prazer de conhecer ela lá em 2011, quando nós tivemos uma grande polêmica aí na Universidade Federal do Amapá, e eu conheci ela através de um evento que ocorria dentro da universidade, que era o seminário de mulheres, e o que depois se tornou a Semana do Gênero e Diversidade, que se tornou um evento tradicional dentro da Universidade Federal do Amapá, que gerou até uma polêmica nacional da Xuca e Siririca, puxaram até a orelha da professora lá. Mas nós também temos uma relação afetiva, né? Ela foi uma das grandes responsáveis pelo fato da minha mãe hoje ser uma socióloga, né? Ser professora de sociologia já chegando perto dos 40 anos, onde ela deixou de ser dona de casa e acabou se tornando uma professora, né? Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes do podcast Nas Margens Esquerda do Amazonas. Eu gostaria de dizer que para mim é uma honra, né, estar presente nesse bate-papo que traz candidaturas, que tem uma trajetória de ativismo político. Então, professora, logo quando eu cheguei aqui, nós estamos gravando aqui na sede do PT, do Partido dos Trabalhadores, aqui na Raimundo Álvares da Costa, no centro. E a professora chegou e ela chegou toda equipada aqui, né? Ela chegou com 3 guarda-costas, ela chegou com 2 sobrinhos, né? E a mãe, né? E eles estão aqui auxiliando a mulher nessa missão. E professora, vamos logo começar, professora. A senhora veio já com a sua tropa, aqui a tropa da Cristina. E eu quero entender um pouco, professora, como foi que a senhora começou essa sua história como a Ana Cristina, a professora, a Ana Cristina, a pesquisadora? Bom, Renan, a minha trajetória de pesquisa começa ainda na graduação, né? Quando eu fiz parte de um projeto de pesquisa e de extensão sobre mulher, gênero e política na UFPA. Eu fiz parte do GEPEN, né, que é Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Mulher e Relações de Gênero. Então, a partir desse momento, começa a minha trajetória de ativismo político, acadêmico, né, dentro da universidade. E de lá para cá, né, por isso que eu digo que eu sou uma estudiosa da área de mulher, de gênero e política desde a graduação, são mais de 30 anos. Começo ainda na graduação e finalizo com a minha tese de doutorado, que faz essa discussão sobre a participação política das mulheres aqui no meio do mundo. Então, é uma trajetória longa de ativismo político, né? E esse ativismo político acadêmico, de pensar... E aí eu queria parafrasear a Lênin, quando ele diz que não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária. Então, eu me preocupei muito em pensar a teoria que pudesse subsidiar essa prática política das mulheres na nossa sociedade. E quando eu vi a senhora com a sua família, né, eu pensei um pouco de começar logo pela pesquisadora, porque foi a forma como nós nos conhecemos, mas principalmente porque eu convivo hoje na minha vida profissional com muitos profissionais que a Ana Cristina formou, né, como pesquisadores, mas também como professores, como profissionais. E aí eu fiquei pensando nisso, vamos logo dar essa bicuda logo de início. Mas existe uma outra coisa, existe uma mulher que é a Ana Cristina, que eu ainda não tive o prazer de conhecer, que é a sua trajetória política. Logo quando nós chegamos, começamos a conversar, e a senhora não é de hoje, né? Que a senhora faz parte do Partido dos Trabalhadores. A minha trajetória no PT década de 90, né? Em Belém, a gente... Nesse momento, a militância acadêmica se misturou com a militância política, porque como a gente ainda era aluna de graduação, mas a gente já tinha essa militância dentro do partido, e a nossa preocupação era justamente subsidiar as mulheres que eram candidatas. Por quê? Porque estava começando a política de cota para as mulheres na política, então era muito novo. Inclusive as mulheres de esquerda não aceitavam muito bem essa questão da política de cotas. Então nós tínhamos todo um trabalho de conscientizar as mulheres que eram candidatas, não só
do Partido dos Trabalhadores, mas principalmente porque eram mulheres de esquerda, né? Os outros partidos tinham o PCB. Inclusive, na minha trajetória política, primeiro eu fiz parte do PCB, acho que com 15, 16, 17 anos, no movimento secundarista, mas quando eu entrei na universidade já foi pelo PT, né? Então, a gente tinha esse trabalho de discutir com as mulheres candidatas essa questão da importância da política de cotas para as mulheres na política. Claro, elas argumentavam que era uma discriminação, realmente uma discriminação, mas uma discriminação positiva, né? E a ideia era que fosse algo transitório naquele momento, então era muito novo, e a gente fazia esse trabalho com as mulheres, né? De aceitação, de discussão, porque havia muita resistência. As mulheres, elas estavam na política, mas elas não queriam ser linha de frente, não queriam concorrer aos cargos para o executivo, para o legislativo e muito menos para o executivo. Então era esse trabalho da gente de formiguinha, né, de intelectuais aí no início de carreira, trabalhando com os movimentos sociais. Então, década de 90 começa meu ativismo político e ativismo acadêmico. E essa vinda para o Amapá, como é que foi atravessar o Rio Amazonas, vir para essa margem esquerda aqui? Foi muito bom, né? Terminei o mestrado, vim para o Amapá, são mais de 20 anos aqui, né? 22 anos aqui no Amapá, aproximadamente. Então, foi um aprendizado, me consolidei como professora. Já tive experiência em Belém como professora, mas aqui no ensino superior me consolidei enquanto professora. Primeiro eu fui trabalhar na instituição privada, fui para a Fama, também foi uma experiência muito boa, né? Eu era assim bem jovem não, mas jovem, né? E foi um desafio. E adquiri muitos amigos, muitos companheiros de luta que foram meus alunos no primeiro momento, mas depois se transformaram em meus companheiros de luta pelo ativismo político. E aí depois passei na Unifap, né? Fazendo doutorado, vim para a Unifap, passei na Unifap e trouxe para a Unifap a minha trajetória política e acadêmica na área dos estudos de gênero e sobre mulher, em especial sobre mulher na política. E aí eu já vou trazer aquela memória da forma como nós nos conhecemos. Na época eu era acadêmico de História e eu estava no movimento LGBT, né? E nós nos encontramos naquele seminário de mulheres, né? Da mulher, era o seminário da mulher, né? E aí teve aquela polêmica lá, logo no finalzinho do governo Dilma, acho que início do governo Temer. Como foi que se deu aquela polêmica e principalmente como foi que a senhora lidou profissionalmente com essa questão? Na Unifap começou os estudos da Semana Universitária sobre a Mulher, né? Inicialmente quem estava à frente era a professora Iraci, né? E aí se tornou tradicionalmente. Todo ano se tinha a Semana de Estudo Universitário sobre a Mulher. Mas os movimentos sociais, os demais movimentos sociais, movimento LGBT, começou a reivindicar uma ampliação, porque o conceito de mulher é um conceito muito binário, né? E aí os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, que sempre teve essa parceria com a universidade, reivindicou que houvesse uma mudança. E nós mudamos para o seminário, para o simpósio, nem foi seminário, foi simpósio de gênero e diversidade, né? E a gente começou também, tradicionalmente, essa discussão sobre gênero e diversidade. No nosso terceiro simpósio, foi um momento assim que o Brasil passou por muitas dificuldades, né? Foi o momento do golpe da presidenta Dilma, o início da polarização já estava polarizado, mas essa onda conservadora ganhou mais espaço a partir de 2016. E aí, justamente no final de 2015, nós realizamos o simpósio e aí, né, o país já polarizado, se criou, né, a ideia de que no PT havia uma agenda LGBT, mas nem LGBT, eles diziam agenda gay, né? E uma agenda do feminismo radical. E aí nós fomos denunciados junto ao MEC por estar realizando atividades que falassem de gênero e diversidade, né? E aí foi muito complicado, foi difícil, porque eu tive que responder um PAD no MEC nacional,
né, da governo Temer, talvez se fosse o governo Bolsonaro, teria dado, sei lá, demissão, mas foi muito complicado, né? Foi reflexo dessa polarização que tomou, que até hoje se permanece na nossa realidade brasileira. Mas foi muito difícil, muito complicado, nós tivemos que acionar advogado, né? Agora nós tivemos muita parceria dos movimentos sociais, sociedade civil organizada que sempre esteve à frente, segurou na mão e disse, não, vamos lá, vamos juntos, vamos encarar essa. E conseguimos, né, resolver essa polêmica que inclusive levou a Unifap para o cenário nacional e internacional, porque eu recebia e-mails, né, do pessoal da Espanha, alguns, né, me xingando, outros me parabenizando, né, representando essa polarização que está presente não só no Brasil, mas na América Latina e até no mundo, né, porque nós temos uma onda conservadora ainda muito forte no mundo. E aí esse foi um dos muitos desafios que a senhora enfrentou, né? Mas agora, ao mesmo tempo que a senhora enfrentou esse desafio dentro da Universidade Federal do Amapá, a senhora se reinventou dentro da Universidade Federal do Amapá e hoje você é vice-reitora licenciada da Universidade Federal do Amapá. Como foi essa reinvenção? Foi o convite, né? A gente tinha essa parceria com os movimentos sociais, mas foi um convite do atual reitor, e esse convite se deu a partir de algumas perspectivas de pensamento semelhantes. Por exemplo, eu sou amazônida, né? Tu me perguntou quem é a Ana Cristina, falando um pouco da trajetória. Eu sou uma mulher que nasceu na Amazônia com uma identidade cabocla, que adora açaí, com peixe, com camarão, café com pupunha, mingau de miriti, como nós chamamos aqui, piquiá com farinha, enfim. Eu tenho uma identidade cabocla, né? E aí eu sempre tive essa preocupação, além de discutir mulher na política, mas pensar a discussão de mulher na política para a nossa região, para o nosso espaço geográfico, né? Para o nosso território. E aí, quando eu fui convidada, foi nessa perspectiva de pensar os povos tradicionais da Amazônia, né? O professor Júlio tem uma discussão sobre agroecologia, sobre a defesa das comunidades tradicionais, né? Pensar a agricultura familiar também. E foi nesse sentido que ele me convidou e me convenceu a participar da chapa dele, porque você sabe que a política, os espaços de poder, né, e a universidade, de uma certa forma, é um espaço de poder também, a reitoria é um espaço de poder. As mulheres têm um certo receio, porque nós não somos moldadas para o espaço político, para as relações de poder. Hoje, em pleno século XXI, nós continuamos sendo moldadas para cuidar do outro, né? Por se sacrificar pelo outro. Então, a gente tinha também esse receio em participar, eu disse, eu não sei, tal. Mas, em conversa com o professor Júlio, ele me convenceu a participar da reitoria pelas pautas que nós defendemos, né? Olha, nós estamos numa universidade e a nossa proposta é pensar aqui as populações locais. Vamos fazer projeto nesse sentido, vamos abrir, por exemplo, as populações, a graduação quilombola, a graduação ribeirinha, vamos sair do muro da universidade e ir para as comunidades. Então, essa proposta foi uma proposta que me convenceu a me reinventar dentro da universidade, né? Depois daquela pressão toda que nós sofremos, do governo federal, para que a gente pudesse estar pensando, continuar a pensar nossas pautas, nossos trabalhos que nós defendemos dentro da universidade. E esse foi o momento que a gente acaba se reencontrando, né? Eu dentro da gestão do Instituto Federal do Amapá, né, como técnico administrativo que eu sou hoje dentro do Instituto, e a senhora como vice-reitora, né, dentro da Universidade Federal do Amapá.
E aí nós nos reencontramos pela terceira vez durante a greve de 2024, agora que nós tivemos, né? E deu para perceber esse clima que existe dentro da Universidade Federal do Amapá, né? Especialmente através da visão dos técnicos administrativos, né? Que é a minha categoria, e nessa hora eu sou corporativista, tendo que defender a minha categoria. Nós possuímos visões diferentes dos docentes dentro de uma instituição de ensino superior, né? De nível federal. Mas, professora, fica aqui meu muito obrigado. Fico muito feliz em reencontrar a senhora e a entrevistar como pré-candidata à vereadora de Macapá. E eu quero, para finalizar isso aqui, professora, eu quero saber quem vai ser a Ana Cristina agora como pré-candidata à vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Ana Cristina, né? Agora, vamos dizer, nessa nova fase, né? Que, como eu te falei, é um desafio. Estamos o tempo todo enfrentando desafios. Vai ser Ana Cristina, que continua com o ativismo político e tem como bandeira de luta 3 causas principais, que é a questão da educação, né? Eu acho que a universidade precisa garantir uma representação, pensar soluções, né? Através de parceria mesmo com os centros, com as instituições de ensino superior. Então tem essa defesa em nome da educação. Tem como bandeira de luta, além da educação, a questão dos direitos humanos, né? E aí com foco no direito das mulheres, claro que e aí quando a gente pensa as mulheres, a gente pensa as mulheres em toda a sua diversidade, né? E aí que a gente espera que a política seja o espaço também de mulheres, mas de mulheres com a sua diversidade, que venham Marias Carolinas, que venham Yasmin, que venham Carol Pessoa, a Flair, é isso, estamos fugindo, né? Então, uma das defesas é a participação política das mulheres, a bandeira, a defesa dos direitos humanos, pensar também aparelhos de cuidado, né, para que as mulheres possam... Porque uma das grandes dificuldades que as mulheres têm é a entrada no mercado de trabalho. E essa entrada no mercado de trabalho se dá pela dificuldade que elas têm com quem deixar seus filhos. Então, nós precisamos criar aparelhos públicos de cuidado, né? A violência contra a mulher é uma pauta que também é uma luta secular, né? Eu estava acompanhando a última pesquisa do Instituto Garapé, onde o Instituto revelou que a Amazônia é a região mais violenta para as mulheres, né? Então, houve um aumento muito grande. E aqui na Amazônia, nós temos uma grande extensão territorial, mais de 50%, quase 60% do território nacional. Então, o Estado tem dificuldade em acessar a Amazônia. E aí, a violência aqui contra as mulheres é muito gritante, né? E aí, uma outra bandeira de luta que eu também defendo é a questão da agricultura familiar, a questão do setor agrário, que precisa também. As mulheres estão presentes na agricultura familiar. São 70% de participação na agricultura familiar. Então, essas são as 3 principais bandeiras de lutas que eu estou defendendo: educação, direitos humanos, com uma atenção para os direitos humanos das mulheres, e a defesa da agricultura familiar, que é muito forte na nossa região amazônica. Então, eu sou uma mulher amazônida, papaxibé e cabocla. Muito obrigado, professora. Essa foi Ana Cristina, ativista do movimento feminista, dos direitos humanos, professora da Universidade Federal do Amapá e uma mulher que formou gerações de lutadores e profissionais no nosso Amapá. Fica aqui o nosso muito obrigado. Eu que agradeço, e agradeço a todos os ouvintes. E, Renan, conte sempre comigo, né, que a nossa parceria dentro do ativismo político vai continuar, porque precisamos cada vez mais. Eu sou professora de ciência política também, né? E aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Putman, né? Robert Putman. Ele escreveu uma obra que é Comunidade e Democracia, né? Nessa obra ele faz uma comparação entre a Itália do Sul e a Itália do Norte. Foi um estudo de 10 anos. E ele diz que a Itália do Norte é muito mais avançado porque é um alto grau de participação política e de ativismo político, enquanto que a Itália do Sul é extremamente atrasada devido às práticas cultural conservadora,
patrimonial e patriarcal. Então, viva o ativismo político. Então é isso, galera. Meu muito obrigado e nos aguarde no nosso 7º episódio com a Ivaneia Alves.